Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, fique connosco. Action. O Jazz ao Centro, Encontros Internacionais de Jazz de Coimbra, é um festival que nasceu em 2003 no âmbito da iniciativa Coimbra, Capital Nacional da Cultura. Da dinâmica gerada por este evento, nasceu a Associação Jazz ao Centro Clube, que desde então tem programado vários eventos na cidade. O Salão Brasil, agora a Casa do Jaque, foi um passo determinante para o clube, que tem assim a oportunidade para uma programação regular que vai além do jazz. Estivemos à conversa com José Miguel Pereira, presidente do Jaque, e fazemos agora o balanço da história do clube e dos encontros internacionais de jazz que celebram 15 anos. O Jazz ao Centro nasce em 2003, enquanto associação cultural. O projeto que foi um bocado o motor dessa institucionalização do Jazz ao Centro enquanto associação cultural foi precisamente os Encontros Internacionais de Jazz. Esse ano de 2003 foi um ano especial para a cidade de Coimbra, porque a cidade acolheu a Capital Nacional da Cultura. Por essa altura havia um conjunto de pessoas que já tinham uma vontade de conseguir que, de uma forma ou de outra, se pudesse assistir a concertos de jazz de uma forma regular na cidade. De todas essas pessoas, havia algo em comum. A ideia de que era necessário retomar e dar mais frequência aos concertos e aos ciclos de jazz que a cidade sempre tinha conseguido organizar de uma forma ou de outra. Não fomos nem de perto nem de longe os primeiros responsáveis pela organização de eventos ligados ao jazz e hoje ainda bem não somos os únicos. Estes últimos 15 anos são marcados por um desenvolvimento muito significativo no jazz em Coimbra. O evento o Jazz ao Centro acabou por ser, de facto, o aglutinador. Durante a duração do festival surge a associação que nos últimos 15 anos tem levado a cabo este festival. Convosco, Charles Gale no saxofone tenor e piano, Ciron no contrabaixo, Gerald Ibra na bateria, Charles Gale Trio. Somente passados 10 anos da criação do Jazz ao Centro do Jazz ao Centro Clube, é que a associação conseguiu ter um espaço para a apresentação regular de concertos. Até então, grande parte desses concertos e ciclos foram feitos em muitos espaços da cidade. E isso, por um lado, também permitiu criar uma rede de contactos e fazer com que a associação hoje tenha uma aceitação e que haja um reconhecimento por parte de muitos agentes na cidade e por parte do público. O Salão Brasil hoje em dia é a casa do Jazz ao Centro Clube e, embora não acolha só espetáculos na área do jazz, e os principais desafios que assumimos ao longo destes 15 anos têm a ver com a promoção e divulgação do jazz em várias vertentes, mas sobretudo ao nível da edição, com a revista Jazz.pt, que teve o seu primeiro número em 2005 e que depois, em 2012, cessou as edições em papel, mas que hoje tem uma presença online bastante significativa. Portanto, a revista, apesar de não ter, de facto, de hoje em dia já não se encontrar nas bancas, tem uma circulação bastante significativa. Além da Jazz.pt, temos também uma editora, a Jaque Records, que surgiu em 2010 e que até este momento tem 34 discos editados. Depois há projetos que foram sempre surgindo à medida que nós fomos identificando algumas necessidades do meio, como o Portugal Jazz, o Festival Itinerante de Jazz, o Serviço Educativo, que hoje tem um trabalho coerente e estruturado e que tem um trabalho em várias áreas. Vamos sendo chamados
por outras instituições, outras estruturas culturais, para programar e produzir alguns ciclos de concertos ou festivais, o ciclo de jazz das Aldeias do Xisto ou o ciclo de jazz da Amadora. A nossa atividade tem um pouco a ver com criar portas de entrada para a recepção desta música. Uma música viva, não é? Uma música que tem contaminações, onde há cruzamentos, onde há outros géneros musicais. A primeira edição do festival, em 2003, foi uma edição muito especial porque ocorreu ao longo de todo o ano, em vários locais da cidade, desde o Teatro Académico de Gil Vicente até ao Centro Norton de Matos. O Centro Norton de Matos, que de resto é o sítio onde nasce, efetivamente, o Jazz ao Centro Clube. O festival marcado por um cartaz fortíssimo. Não era efetivamente muito comum em qualquer festival em Portugal. Estava muito mais ligada com as vanguardas. Depois de uma certa altura, talvez depois de uma certa maturidade do festival, ele começa a absorver outras abordagens dentro do jazz e a ser, se calhar, bastante mais diverso, tal como acontece este ano, a ter propostas que representam todas as realidades do jazz. A principal riqueza do jazz está precisamente nessa diversidade e, portanto, é por isso que é uma música que acaba, na nossa perspectiva, por ter razões para atrair hoje muitos públicos, porque somos capazes de assistir a grupos cujas influências estão desde a música pop até à música eletrónica contemporânea, e conseguimos encontrá-las nos cartazes dos encontros internacionais de jazz. O facto do festival se passar em vários locais, nos últimos anos temos conseguido atrair um número cada vez mais significativo de pessoas aos nossos concertos, às propostas que fazemos. O 19 de outubro marca o Dia da Escola Superior de Educação de Coimbra. A IESEC celebrou o dia com música pela Big Band da escola e uma conferência sobre opções e orientações de desenvolvimento estratégico para a IESEC 2015-2025 pelo docente António Sérgio Damásio. O dia da IESEC é um dia importante para a comunidade interna, ou seja, estudantes, professores e os profissionais não docentes, e é naturalmente um dia relevante para nós nos podermos lembrar daquilo que conseguimos fazer
e foi muito durante um ano, mas também aquilo que pretendemos fazer para o futuro. Bom, nós no próximo ano queremos juntar mais as escolas do Politécnico. Nós entendemos que as escolas têm funcionado de alguma forma um pouco cada uma por si e é cada vez mais importante que funcionem em conjunto, que criem uma estratégia conjunta, porque quanto mais juntos estivermos, mais fortes somos. O objetivo do estudo foi basicamente identificar orientações ou aquilo que se pode fazer no futuro para que a escola se desenvolva naquilo que é o seu core, que é basicamente centrar-se naquilo que é o trabalho para e em prol dos alunos. Tivemos 3 eixos de análise: o eixo da atração, que é como é que atraímos os nossos estudantes e outros parceiros para desenvolvermos a nossa ação; o eixo interno, que está associado àquilo que é o trabalho que desenvolvemos internamente para produzir o ensino e as atividades de investigação; e, finalmente, o eixo da continuidade está associado ao trabalho que se desenvolve no sentido de acompanhar os estudantes durante o percurso de formação inicial e após, enquanto diplomados, no mercado de emprego. Portanto, garantindo que conseguimos ter respostas adequadas durante este percurso, que não termina quando eles acabam a formação inicial, mas estende para o longo da vida. Eu diria que os principais desafios que temos, para além daquilo que é manter a qualidade do ensino e as nossas turmas, é tentar, com os poucos e parcos recursos que temos do ponto de vista financeiro, continuar a manter uma linha de renovação sistemática que temos mantido das instalações e, portanto, esse desafio deve estar sempre na nossa memória como um objetivo principal. E, naturalmente, a melhoria da oferta que nós podemos ter do ponto de vista formativo, neste caso mais centrado nas pós-graduações e nos mestrados, muito vocacionado, na minha opinião, para aquilo que deve ser uma oferta mais centralizada em questões de índole profissional, tendo naturalmente uma matriz académica, mas tentando responder a essas necessidades, nomeadamente as que possam dar continuidade aos estudos e aos interesses do ponto de vista profissional dos diferentes estudantes da nossa escola, em função das licenciaturas que tiraram, como é evidente, não é? Ano Zero, a Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, agora na sua segunda edição e com curadoria de Delfim Sardo, dedica-se ao tema Curar e Reparar. Delfim Sardo traça as principais linhas desta segunda edição, que promete repensar o tecido urbano e propor outros percursos menos habituais pela cidade. A Bienal Ano Zero é uma Bienal em Coimbra, organizada pelo CAPC, com a Universidade de Coimbra e com a Câmara Municipal de Coimbra. É uma Bienal que teve há 2 anos a sua primeira edição, uma edição que, espalhando-se por vários espaços da cidade, tentava ativar o conjunto urbano para dialogar com a arte contemporânea, e vai ter agora a sua segunda edição, que inaugurará dia 11 de novembro próximo, com um título que reflete uma preocupação. O título é Curar e Reparar. É este processo de reparação que foi lançado como repto aos artistas que vão intervir nos vários espaços que vão ser utilizados pela Bienal. A Bienal vai ocupar espaços patrimoniais da cidade. Aqui, esta sala onde nós estamos, vai ter uma intervenção artística, bem como muitos outros sítios da cidade, alguns dos quais completamente desafetados ou que não têm tido qualquer relação com as práticas artísticas. Portanto, trata-se de uma Bienal muito peculiar, na qual os artistas vão intervir diretamente
por vezes com obras concebidas especificamente para o efeito, num processo de diálogo a partir dessa ideia generosa de que a hospitalidade da cidade serve para pensar como é que podemos lidar com um mundo que está em crise, não de uma forma nem sob o ponto de vista do proselitismo, nem sob uma capa demagógica de que as intervenções artísticas servem para reparar o mundo, mas servem para que coletivamente o possamos pensar de formas mais interessantes, mais complexas, mais arrojadas eventualmente. Portanto, a Bienal Curar e Reparar, a Bienal Ano Zero de 2017, vai ser um projeto que vai envolver a cidade, que vai durar durante um mês e meio e que durante esse mês e meio vai propor uma experiência completamente diferente de alguns dos espaços patrimoniais da cidade, espaços da universidade, espaços municipais, espaços gentilmente cedidos por outras organizações, e que vão fazer com que o diálogo com a arte contemporânea, entre a arte contemporânea e a arquitetura, possam propor um plano de pensamento contemporâneo sobre a relação que nós podemos ter com esta ideia de sutura, de reparação e de alguma maneira, de hospitalidade, que é, digamos, o plano no qual nos queremos situar. A coreógrafa e bailarina Leonor Barata é a nossa convidada na rubrica Sítios. Fomos conhecer um dos palcos que marcam a sua vida, o Palco do Teuc, Teatro de Estudantes da Universidade de Coimbra, localizado na Associação Académica. Essa história dos sítios preferidos é confusa, não é? Porque há sítios preferidos para fazer muitas coisas, não é? O Teatro de Bolso do Teuc tem para mim duas coisas que são muito importantes. Está muito ligado a mim emocionalmente, por uma data de histórias e de aventuras que eu vivi aqui, e depois também está muito ligado a uma zona do meu trabalho. Foi aqui que eu comecei a ver a possibilidade artística da minha vida. É um sítio que me acompanha há muitos anos. É um sítio onde eu estou muito tempo sem vir, mas nunca me despeço dele. E tenho sempre esta sensação, quando volto ao Teatro do Bolso do Teuc, de chegar a casa e de chegar a uma casa que já está diferente, mas que continua a ser a minha casa. Tinha para aí 5 anos, porque o meu pai trabalhou no Teuc e a minha mãe também durante muitos anos. E se eu não me lembro claramente, não é? A grande memória que eu tenho foi depois, quando já na faculdade vim fazer o curso de iniciação teatral, e são semanas de uma descoberta, são aqueles momentos em que tu sais de maneira diferente daquilo que entraste. O Teuc é das instituições aqui da Associação Académica, é das mais antigas, por um lado, e, por outro lado, durante a sua história, tem sempre cumprido o seu papel. E cumpriu o seu papel na luta contra o fascismo, e cumpriu o seu papel no apoio às lutas estudantis, e cumpre o seu papel na formação, não é de atores, porque, na verdade, trata-se de formar para a generosidade, para a solidariedade, para a cultura, para o interesse cultural, claro, mas tudo isto está ligado a muitas outras coisas que não só a questão teatral. É importante que a Associação Académica de Coimbra tenha todas estas possibilidades e que se perceba que a vida académica não tem que ir só para um lado, não tem que ir só para a latada, ou não tem que ir só
para as festas pela noite dentro, porque tudo isso é ótimo, tudo isso é fixe e tudo isso faz parte deste grande mundo que é a Associação Académica e que é a Universidade de Coimbra. Mas, na verdade, há organismos que trabalham para culturalmente enriquecer, explorar e experimentar. E basta passar por estes corredores da Associação Académica e nós percebemos a quantidade de mundos que estão dentro deste edifício. É claro, assim, em tese, o teu gostaria muito melhor numa sala muito maior, com outro tipo de condições. Só que é o lado emocional que nos permite ter esta vivência, que é nós saímos daqui e depois temos os escritórios do TEUC lá em cima. E quando vamos aos escritórios do TEUC, passamos pela RUC, passamos pelo GEFAC, passamos pelo da fotografia, passamos depois pela sala de estudo, vamos à máquina na sala de estudo, depois vamos aos jardins da associação e enquanto passamos, acontecem coisas. Porque uma das coisas bonitas aqui é que são muitas pessoas e são muitos organismos a gerir uma grande casa. Quando eu vim estrear aqui uma coisa chamada Vitral, foi em 2014 talvez, e era então aquele espetáculo sobre o Gil Vicente. E o grande desafio daquilo, que era um desafio gigantesco, era nós fazermos o Gil Vicente em movimento coreografado. E estamos a vésperas da estreia e há um problema com a corrente. E estamos com a grande metáfora do que é trabalhar na Associação Académica. Que é, temos um teatro, porque isto é um teatro de bolso, mas é um teatro, que não tem corrente trifásica, não tem potência suficiente, queres pôr 5 ou 6 projetores, isto estoura logo tudo, depois não temos autorizações, e temos aquele problema que eu estava a falar de, temos que falar com os outros. Eu não posso dizer assim, eu quero, tenho que negociar. E as negociações falharam. E foi muito comovente, e foi um momento de grande transformação para mim, o momento em que nós estamos aqui com a equipa, estou eu, está o responsável técnico, estão os atores, e dizemos assim, nós temos que fazer. E o espetáculo aconteceu às escuras, e só se ouviam os bailarinos, porque cada vez que se toca neste chão, isto faz assim. E só se ouvia isto. E foi um espetáculo absolutamente memorável. E acabou por ser uma tomada de posição não agressiva, poética e muito humana e muito generosa. E isso foi uma coisa que me marcou muito, 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 muito. Agradecemos a vossa companhia. Terminamos esta edição, mas marcamos encontro já no próximo programa. Até lá, podem acompanhar o nosso trabalho online através das redes sociais.